Fim da data FIFA e volta do Campeonato Brasileiro com 6 partidas. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, final da data FIFA finalmente. Voltamos aí às competições de clubes, começando com o Campeonato Brasileiro, né? Que vai ter aí a sua última rodada antes da pausa. Teremos 6 dos 10 jogos desta 12ª rodada, né? Os 4 times que estão envolvidos aí no Mundial de Clubes não vão jogar, né, nessa rodada, por isso 6 jogos, todos eles nesta quinta-feira. Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, melhor agora, né? Estamos de volta, meus queridos. Ficamos off aí nesta última quarta-feira, não tivemos jogos relevantes, né, velho? Aí a gente também não vai ficar trazendo para vocês aqui partidas, o quê? Um sub-19 da Tailândia, uma segunda divisão do Gabão. A gente vai focar naquilo que a gente realmente entende. Inclusive, aproveitando a deixa, a gente sempre tá lendo os comentários, né, Fábio, mano? Aproveitando aí, a gente vê que muita gente pede, por que vocês não exploram o mercado de escanteios, o mercado de cartões? A gente foca naquilo que a gente tem o nosso método, que a gente é mais assertivo, né? Então a gente faz análises naquilo que a gente conhece. Não tem para que a gente, né, buscar algo, inventar algo, se a gente sabe que em total de gols, resultado final, dupla hipótese, é onde a gente gosta bastante. Mas comentem, deem sugestões, deem dicas, que é sempre bom a gente trocar essa ideia. Esses mercados são geralmente... É mais difíceis de analisar, mais difícil de ter estatística. Né? É muito para live, eu acredito. E, inclusive, a gente tem o quadro Assistindo e Apostando, né, aqui na TV Beta também, no qual vocês podem operar em tempo real, né? Isso. Que a gente tem o estreando. Esses mercados são mais aproveitados. E aí os meninos mandam muitas dicas em cartões e em escanteios. Enfim, fica aí a recomendação para você, apostador, acompanhar também outros quadros da nossa TV Bet. Vamos começar agora analisando essa rodada do Brasileirão? Bom, vamos começar com Vitória e Cruzeiro. Sim. Isso, né? É jogo quinta e 7 da noite, lá no estádio Manuel Barradas, vulgo Barradão, 12ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, Matheus Montenegro. Cruzeiro começando muito bem, né, velho? Começou o ano ali de forma um pouco, né? Demitiu o Diniz. Foi, demitiu o Diniz, aí teve a confusão lá com o Dudu também, né? Investiu muito em medalhões, no início não estava dando muito certo, o Campeonato Mineiro foi bem fraco, mas está voando aí no Campeonato Brasileiro, deu uma volta por cima, Caio Jorge dando muito certo. E vamos dar uma analisada agora nesse confronto, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, que está pintando aí na tela para você, apostador. Inclusive, tem um QR Code aqui, tá? Aponta a câmera do celular para baixar o aplicativo de forma gratuita, é sempre muito importante você ter um embasamento antes de fazer suas apostas esportivas, beleza? Retrospecto recente bem distinto, Vitória vem de 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, já o Cruzeiro vem numa sequência invicta aí, bem interessante. E a gente observa a discrepância também na classificação, né, Fábio? É isso, né? O Cruzeiro é vice-líder, né? 23 pontos, só 1 ponto atrás do Flamengo, inclusive pode terminar essa rodada na liderança, né? Porque o jogo do Flamengo foi adiado. Então pode assumir a primeira colocação. Já a equipe do Vitória está lá embaixo, né? O primeiro fora time da zona. Fora da zona de rebaixamento, mas se perder, provavelmente ele vai entrar porque jogam Fortaleza e Santos, né? Sim. Então, pelo menos um pontua, né? Pelo menos um pontua, né? Se o Fortaleza pontuar, ele ultrapassa. Se o Santos vencer, não, ultrapassa. Literalmente, se ele perder, ele vai para a zona. Ele né? cai para a zona de rebaixamento. E aí vai ter a pausa, né? Quase um mês, sim, então sim. não é bom passar um mês na zona, né, Matheus? É muito tempo um mês horrível. Na zona. Nem um dia presta, né, na verdade. Exatamente. Corinthians 0, Vitória 0, foi o último jogo do Vitória, tá? Foi até um bom empate, né? Fora de casa, contra o Corinthians, foi um resultado interessante. Aí eliminação na Sul-Americana com um jogador a mais. Vergonhoso. Numa falha lá do goleiro Lucas Arcanjo, 1-0, caiu. Né? O Vitória, que inclusive agora só tem Brasileirão e Copa do Nordeste, né? Porque ele caiu na Copa do Brasil e já caiu na Sul-Americana. Aí perdeu para o Santos em casa, 1-0, acho que é um bom parâmetro esse jogo. E 3 jogos seguidos sem marcar um golzinho sequer também, né, velho? Então, complicado confiar no Vitória. Perdeu o Clássico, perdeu o Bavi também recentemente. Aí teve essa vitória com o Cerro Largo, que deu uma empolgada, mas no fim não adiantou nada, porque foi eliminado da Sul-Americana, né? Tá complicado confiar nesse Vitória, tá? A vitória recente que ele teve aí também no Brasileirão foi contra o Vasco, que assim também o Vasco é uma coisa inacreditável, né? Foi um jogo absurdo esse aí, diga-se de passagem. O Vasco Vitória até conseguiu virar com a menos, né? Pois foi absurdo, mas depois disso não conseguiu manter ali a empolgação que teve depois desse jogo, né? E o Cabuloso, que vem numa grande campanha, né? Tá Venceu voando, aí o Palmeiras que tinha vencido todos os jogos como visitante, mas o Cruzeiro fez 2-0 ali no início e venceu a partida. O Sul-Americano ele já está eliminado, né? Perdeu as 3 primeiras rodadas. Aí venceu o Fortaleza fora, né? Que outro time nordestino que está ali na parte de baixo, ele venceu. Ele empatou o clássico contra o Atlético Mineiro. Ele venceu fora também o Sport, tá? Então são as 2 vezes que ele veio para o Nordeste, ele venceu e não tomou gol. Pois 4-0 e 2-0, né? Contra o Sport e Fortaleza, eu acho que são 2 bons parâmetros. Enquanto o Bahia ele jogou em casa e venceu 3-0. Então, contra nordestinos, o Cruzeiro está
atropelando. Pois é, e que sequência boa do Cabuloso, tá, velho? Já são 10 jogos sem perder, né? 10 jogos Isso, sem perder. faz tempo que não perde aí o time do Leonardo Jardim. Dito isso, momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Cruzeiro, né? Mas Mesmo uma odd fora de alta. casa, né? Odd alta, né? Cara, eu já vejo um certo valor aqui na odd, tá? Óbvio, a nossa metodologia aqui no Bet do Dia é sempre prezar pela segurança, então a gente não vai mandar a vitória seca, mas fica uma alternativa interessante para o apostador que curte mais o risco, que gosta de fazer uma múltiplazinha e colocar essa aí no bolo para ter uma odd muito alta, né? Eu vejo valor, velho. Acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo, o Vitória não possa confiança e o Cabuloso realmente tá muito bem. Agora, para mim, mais seguro que isso, a gente pode fazer o quê, Fabermano? Combinar o dupla hipótese do Cruzeiro com um golzinho do Cruzeiro. Eu gosto muito aqui. Por quê? A gente já vai ter um oddzinho ali acima de 1.5 e aqui a gente bota no bolo também os empates com gols. É isso. É a mesma coisa que a gente vai estar no dupla hipótese do Cruzeiro sem o 0-0. Se eventualmente a partida for 1-1, 2-2, 3-3 eventualmente, aqui também vai ser green. E a vitória, obviamente, seria red. Então a gente engloba aí empates com gols nesse palpite. Eu acredito que acaba ficando bem mais seguro, né? Mas fica a critério do apostador. Quem quiser se arriscar um pouquinho a mais, eu vejo valor também nessa vitória do Cruzeiro, beleza? Muito bem, então dica dada aí para a vitória e Cruzeiro, dupla hipótese do time mineiro e o gol do Cruzeiro. Bom, vamos agora falar de outro baiano, né, que vai jogar fora de casa, né, o Bahia contra o RB Bragantino, né, duas equipes que estão na parte de cima. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, 5h e 7 da noite, lá no Cícero de Souza Marques, né, jogo aí pela 12ª rodada. Estadinho que o Bragantino tá mandando, né, enquanto vai ser a Arena Red Bull, né, a Red Bull Arena. Isso, tá sendo sendo reconstruído, né, antigo Nabi Abichedi. Pois é, vamos analisar esse confronto que a gente tem uma grande surpresa, que é o Bragantino, né, terceiro lugar do Brasileirão, se não me engano, inclusive. Vamos lá dar uma olhadinha no aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor, né, cara, 3 vitórias consecutivas do Bragantino. Realmente é um time que eu confesso que eu não esperava de jeito nenhum, uma análise ali pré-campeonato brasileiro. Não cair, né, na temporada passada. A expectativa era essa. E o time tá ali, velho, em terceiro lugar e com 23 pontos. Pode simplesmente, essa pausa aí de um mês que a gente vai ter do Super Mundial, pode ser que o Bragantino fique líder aí durante esse período, Se o Cruzeiro não venceu Vitória, ele venceu o seu jogo, ele vai terminar na liderança, porque Flamengo e Palmeiras não jogam, né, na rodada, então tem essa possibilidade aí, a equipe do interior de São Paulo, né? O Bahia tá ali em sétimo, tá bem, né, brigando mais uma vez por Libertadores, né, que é o objetivo hoje desse Bahia com o investimento do Grupo City. Vamos para os confrontos agora? E lembrando que o Bahia foi eliminado da Copa Libertadores, estão focados, né, velho? Não tem esse ponto aí que pode acabar ajudando o Bahia, pelo menos em termos de Campeonato Brasileiro, obviamente, né? O Bragantino vem de 3 vitórias consecutivas, sequer sem sofrer gols, tá? Incluindo ali, obviamente, uma Copa do Brasil, que foi o 6-0 no Criciúma, mas vem de uma boa vitória fora contra o Vasco, por mais que o Vasco não esteja numa boa situação, ganhar do Vasco em São Januário é muito difícil, né? Antes disso, havia feito o dever de casa contra o Juventude, aí perdeu pro Palmeiras, dá até pra aceitar, né? Enfim, empatou com o Grêmio fora de casa, venceu o Mirassol. Aí a Copa do Brasil ele perdeu, mas depois meteu 6, né? De boa. Venceu o Santos por 2-1, venceu o Cruzeiro, vice-líder por 1-0. Então, meu irmão, é um time que dentro de casa é muito forte e curioso. É uma defesa muito boa também, tá? Isso. A gente observa aí que os jogos do Bragantino, eles têm poucos gols. Só aquele 6-0 no Criciúma, que acabou destoando. Mas dentro de casa, os últimos jogos, 1-0 no Cruzeiro, 1-0 no Mirassol, aí perdeu pro Palmeiras ali, 1-0 no Juventude. 3 vitórias por 1-0, as últimas 3. Bom, vamos para a equipe do Bahia, né, que tem uma campanha muito boa em casa, mas quando joga fora, perde, né? Venceu, ele nessa data FIFA fez 2 jogos pela Copa do Nordeste, né? Foi um dos poucos times da Série A que teve que jogar aí nesse período. Perdeu fora para o Confiança, jogou ali com um time quase sub-20, tá? Sim. E contra o Náutico jogou com um time reserva, ali praticamente tudo reserva, e venceu 3-1 em casa. Mas se a gente focar em Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo em casa. Libertadores, perdeu fora para o Inter, perdeu fora para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, em casa, vence o Paysandu pela Copa do Brasil, vence o Vitória, fora de casa, perde para o Atlético Nacional, perde para o Flamengo. Ele como visitante realmente cai muito, né, velho? E assim, sequer faz gol, tá? Perdeu de 1-0 para o Flamengo, perdeu de 1-0 para o Atlético Nacional, perdeu de 1-0 para o Grêmio também, perdeu de 2-1 para o Inter, perdeu de 2-0 para o Confiança. São 5 derrotas seguidas fora de casa. E só marcou um gol, que foi nesse contra o Internacional, tá? Então, eu acho que é um parâmetro. Então isso, momento Bet Nacional, tá? Vamos colocar as informações aí, porque o favoritismo é do Bragantino, né? Mas aqui, confiar na vitória seca, eu já acho demais. Eu acho que o Bahia, assim, ele tá mal fora de casa, mas tem mais time. Tem time. E vai focar agora no Brasileirão também. Cara, é até curioso, tá? Porque eu acho mais provável a vitória do Cruzeiro fora contra o Vitória do que essa vitória aqui contra o Bragantino. E a odd aqui é mais baixa, né? Eu realmente tenho um pé atrás aqui, tá? Eu não recomendaria essa vitória seca do Bragantino, não. Porque o Bahia tem time, velho. Inclusive, eu acho que pode muito bem ser 0-0, 1-1. Acho que
Palpites extremamente viáveis. E até por isso, a nossa dica do Tips ela vai englobar um pouco disso, né? Eu acho que confiar na vitória do Bahia também já é demais, certo? Porque o retrospecto como visitante é muito ruim. São 5 derrotas seguidas, um time que só fez um gol fora de casa. Mas eu não descarto um empate 0x0, 1x1 não, tá? Inclusive seria meu palpite. Eu acho que tá mais para empate do que para a vitória do Bragantino. E por isso, a nossa dica do Tips já vai ser o seguinte: combinar o dupla hipótese do Bragantino. Aí eu também acho que o Massa Bruta não vai perder em casa. E a gente combina com menos de 3,5, que é uma tendência das duas equipes, né? Assim a gente fica bem mais protegido do que na vitória seca. Também fica protegido e confiar em algo em termos de gols, que o Bahia não tem passado essa confiança de marcar gol. Pode muito bem ser um 0x0. E aqui você acaba englobando isso aí. Uma vitória simples ali do Bragantino, engloba o 0x0 e 1x1. Então eu acho que acaba sendo mais seguro. Muito bem, então dica dada aí para Bragantino e Bahia, né? O clássico braba, né? Clássico brabo. Clássico brabo, Muito Bragantino bom. e Bahia, dupla hipótese do Massa Bruta e o menos de 3,5 gols. Sim. Bom, agora falar de dois times que estão na zona de rebaixamento, tá? Fortaleza e Santos, né? Dois Santos times sem que- Neymar, né? Que foi expulso contra o Botafogo. Jogo quinta, 9h30 da noite, lá no estádio Castelão. Dois times em crise. Meu irmão, pois é, dois times muito mal, não só o fato de estar no Z4, mas realmente em termos de futebol apresentado e extracampo também, né, velho? Situação complicada aí das duas equipes. Vamos lá, vamos dar uma analisada boa aí, a gente vai precisar pra... Eu acho que é o jogo mais difícil aí de se analisar desse... Cara, que absurdo, velho. O Santos tem uma vitória aí nos últimos 5 jogos, o Fortaleza tem 5 derrotas consecutivas. Tudo vermelhinho ali. E como a gente já adiantou, os dois times na zona de rebaixamento, né, Fábio? É isso. O Fortaleza 17º, o Santos 18º, diferença de 2 pontos entre eles, mas quem vencer tem uma boa probabilidade. Um dos dois vai dormir fora da zona. Porque se quem- for empate... e o Vitória perder, né? Se o Vitória perder, digo E isso. tem o Vasco também, que tem 10, joga fora com o São é. Paulo, né? Que é um jogo difícil também, não deve vencer também. Então, Sim. boa possibilidade dos dois passarem essa intertemporada, né? Porque teremos a pausa para o Mundial fora da zona Não, de os dois não tem como não, é um dos dois, né? Um dos dois, Um exatamente. dos dois. Bom, Fortaleza vive um momento aí realmente bem ruim. Tomou 5x0 aí do Flamengo. Né? Inclusive tá extracampo, reformulação muito grande, né? Muitas dispensas aí. Enfim, Fortaleza vai precisar realmente aí dar uma remexida para conseguir dar uma volta por cima, né? Time que tá disputando Copa Libertadores, tá nas oitavas de final, mas faz o início do Brasileirão muito ruim. Como a gente trouxe aí, são 5 derrotas consecutivas porque ele conta com a eliminação do retorno, tá? Foi nos pênaltis, né, a No tempo derrota. normal foi um empate ali em 1x1, mas se a gente puxa partidas sem vencer, já são 6. E o mais absurdo o time só fez um gol nesses 6 jogos, que foi em casa contra o Retrô, um time de Série C. Jogos mais complicados, ele não conseguiu deixar um golzinho sequer, tomou 3x0 do Vasco, perdeu em casa pro Cruzeiro, empatou com o Bucaramanga em 0x0. Aí, antes disso, foi quando ele teve essas 2 grandes vitórias que parecia que ia embalar, mas não embalou, não foi nada, embalou para pior, 6 jogos consecutivos, sem saber o que é vencer, fazendo um gol apenas. Muito bem. O Santos não fica muito atrás, né? O Santos ali vem de derrotas para Botafogo, né? Perdeu para o Botafogo por 1x0 em casa, né? O Neymar foi expulso ali. O Santos estava até bem, né? Sim. Estava pressionando, o Neymar Pode foi botar expulso. na conta do Neymar essa derrota aí. E aí o Botafogo conseguiu fazer o seu gol. Aí teve amistoso contra o RB Leipzig, que a gente não bota muito na conta. Aí teve vitória contra o Vitória, né? A única vitória nesse recorte. Eliminação para o CRB, né? Foi empate, mas derrota nos pênaltis. Perdeu o clássico para o Corinthians. Empatou 0x0 com o Ceará em casa, perdeu do Grêmio 1x0 e não faz gol, né? Não faz gol, é isso que eu ia destacar, velho. Absurdo, tá? Ó, nesse retrospecto aí de... Cara, são 7 jogos. Nesses 7 jogos, o Santos só fez 2 gols, que foi um contra o Vitória e, contra o Leipzig no amistoso. Pode até cortar isso aí se quiser, né? É impressionante, tá? Realmente aí não se esperava, eu acho que um início tão ruim do Santos assim, velho. É isso, né? Tava na Série B e tá brigando para não voltar para lá Eu acho na que, temporada cara, passada. a chegada do Neymar, acredito que iludiu muita gente, né? De confiar que o Santos brigaria nas cabeças, né? Mas, o produtor chega a dar uma olhadinha ali, nosso produtor santista, mas eu não esperava estar tão ruim assim, né? Eu esperava o Santos ali meio de tabela, sonhando com a Libertadores, eu acho que essa era a expectativa do Santos. É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque são dois times que não passam confiança, né? Mas o favoritismo muito pelo fator casa do Fortaleza, né? Eu acho que hoje o Fortaleza ele tem mais potencial, porque essa parada que teve aí, o Fortaleza se mexeu muito nos bastidores, tá? Se mexeu bastante.
E de fato, eu acho que tá justo as odds, eu acho que é isso aí, mas confiar na vitória do Fortaleza aí é demais. Eu acho que é um risco muito grande, né? Mas, em contrapartida, eu também não acho que o Lion vá perder o seu jogo, tá? Esse jogo tem muita cara de 0x0, 1x1, e se for pra ter um vencedor, eu confio mais no Fortaleza de fato. E aí, velho, em termos de segurança, eu acredito que essa aqui acaba sendo a melhor opção, né? É um padrãozinho de aposta que a gente gosta bastante, inclusive. É o dupla hipótese do time da casa, que tem um mando de campo, que até em termos de bastidores eu ainda acho que tá em uma situação que passa mais confiança do que o Santos. E aí você combina com um menos de 3,5 gols, até porque são dois times que não têm conseguido marcar muitos gols. Nas 6 últimas partidas oficiais, tanto do Fortaleza quanto do Santos, os dois times só conseguiram cada um marcar um gol. Então eu não acredito que vai ter 4 ou mais gols nessa partida. E assim a gente fica protegido bastante. É isso. Nosso diretor não gostou muito, né? Não gostou disso aí. Ele abandonou aqui os estúdios quando você apostou contra o Santos. Mas vamos, dupla hipótese, né? Do Fortaleza. Se ele quiser arriscar aí na vitória do Santos, boa sorte. Eu não vou confiar de jeito nenhum. Jamais. Muito bem. Vamos falar agora do duelo entre paulistas e cariocas, né? São Paulo e Vasco. Sim. Jogo quinta, 9h30 lá no Morumbi, né? Jogo pela 12ª rodada. São Paulo e Vasco não estão bem, né? Estão ali mais para baixo do que em cima, né? Mas o São Paulo ainda passa mais confiança. Eu acho que é porque o Vasco fora de casa é uma coisa inacreditável, velho. A força do Vasco é São Januário e, eventualmente, aí realmente os planos de Diniz darem certo, né? Eu acho que esse é o foco do Vasco aí na temporada. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor. O retrospecto recente é até similar, a gente vai dar uma relativizada já, a gente dá uma olhadinha. Mas em termos de classificação, os times estão parecidos, né, Fabiano? Exatamente. Então lá na parte de baixo, né, o São Paulo é só o 13º com 12 pontos e o Vasco é o 15º com 10, né? A distância do São Paulo para a zona é de 2 pontos e da equipe do Vasco é só na diferença ali de saldo de gols, né? Então, de fato, duas equipes que estão mal e podem... Cara, o Vasco pode entrar, né? O São né, Paulo pode entrar na zona também, né, não? Se mas... o Inter ganhar, o Vasco, no caso, ganha do próprio São Paulo, Vitória e Fortaleza ganharem. É uma combinação um pouco mais complicada, mas... Dá pra dormir na zona do São Paulo, olha que loucura. Ou ficar muito próximo dela, né? Bom, vamos para os confrontos, começando pelo São Paulo, que... Perdeu do Bahia, né? Perdeu do Bahia 2x1. Antes, tinha vencido o Tadieres 2x1. Passou de fase. Passou de fase, líder do grupo, né? Uma competição que tá bem, né? Libertadores e Copa do Brasil. Mais um Brasileirão, derrotas aí, 2 derrotas para Mirassol. Essa pro Mirassol foi absurdo, né? Apesar do Mirassol estar fazendo uma boa campanha, né? O São Paulo não perdia em casa há um tempo, né? Sim. Então, perder no Morumbi isso foi algo raro de acontecer. Aí teve a classificação ali contra o Timba na Copa do Brasil, venceu o Grêmio antes por 2x1, empatou contra o Libertad. Cara, ele dentro de casa, ele realmente aí foi esse vacilo contra o Mirassol, mas ao longo da temporada é um time que dentro de casa é muito forte, né? E é justamente o oposto do Vasco da Gama. Cara, isso aqui é inacreditável. Estudando a partida, né? O Vasco, como visitante no ano de 2025, ele só tem 3 vitórias, que foram contra Nova Iguaçu, Copa do Brasil, União Rondonópolis, Copa do Brasil, e Maricá. 3 vitórias como visitante em 2025 inteiro. Os últimos 10 jogos como visitante, o Vasco ele tem 2 empates e 8 derrotas. E os 2 empates foram Operário pela Copa do Brasil e Melgar pela Sula. Cara, ou seja, qualquer joguinho mais complicado que o Vasco tem fora de casa, ele perde. É impressionante, realmente o momento do Vasco não é bom. Até o último jogo pelo Brasileirão, que foi em casa, ele também perdeu. Aí venceu o Melgar, né? Conseguiu a classificação para a segunda fase da Sul-Americana, perdeu o clássico para o Fluminense, empatou com o Operário no tempo normal. Classificou nos pênaltis, venceu o Fortaleza mais em casa, né? Mais fora. Perdeu para Lanús, perdeu para o Vitória com 1 a mais. Cara, olha essa sequência aqui, ó, de 3 jogos de visitante do Vasco. Perdeu para o Puerto Cabello 4x1, né? Time venezuelano. E perdeu do Palmeiras por 1x0 em casa, mas foi uma mega rincha, né? Pode ser que foi fora também. Então bota mais uma derrota fora aí. Realmente complicado. O Vasco não passa confiança. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque o favoritismo é do São Paulo, uma odd boa, e aí? Sim. Dá pra confiar nessa vitória tricolor? Eu acho que assim, dá pra confiar, mas eu até esperava uma odd mais baixa do São Paulo, pra ser sincero, tá? E isso aí vai acabar abrindo margem pra gente ter uma opção mais segura à disposição. Mas eu deixo como recomendação aí sim, também a vitória do tricolor, pra o apostador mais ousado, que quiser um lucro um pouquinho maior, eu acho que vale a pena. Eu acredito que o São Paulo vai ganhar o jogo, tá? Mas, como eu disse que a odd ela está até um pouco mais alta do que eu esperava, lá na aba especial disponível na Bet Nacional, a gente encontra aí, digamos que, apostas esportivas não tão habituais. E uma delas que eu gosto bastante para esse confronto é para o São Paulo vencer um dos tempos. Por quê? Cara, que é mais seguro. Se ele for ganhar o jogo, ele vai ter que ganhar um dos tempos, né? E aí, suponhamos que o São Paulo faça 1x0 no primeiro tempo,
Aí quando for no segundo tempo ele leva um empate. A vitória vai dar Red, mas aqui vai Ou dar a Green. virada. Ou até uma virada também, enfim, não importa. Aqui ele tem que ganhar um dos tempos. A gente tem que separar a partida como se fossem 2 jogos diferentes. Ou o São Paulo ganha o primeiro tempo, ou ele ganha o segundo. Lembrando que no segundo tempo não é o somatório dos jogos não, tá? Por exemplo, se o Vasco fizer 1-0 no primeiro tempo, certo? E o São Paulo no segundo tempo empata o jogo e termina 1-1, vai dar Green essa aqui, porque o São Paulo venceu o segundo tempo. Essa que é a grande questão. Não é como se o resultado final de 1-1 que fosse o que for considerado, não. Cada tempo é o placar. Então, eu acho que aqui acaba... Acho não, né? É certeza que aqui é mais seguro. A odd é acima de 1.5, a gente se protege um pouquinho a mais. Então, vamos nessa aqui. Muito bem. Então, o São Paulo vencer um dos tempos, acima de 1,50, fica sendo a nossa dica aí para esse duelo contra a equipe do Vasco. Bom, Atlético Mineiro e Inter, né? É o jogo aí que vai fechar essa edição do Betis do Dia. Jogo quinta, 9h30 da noite. Tem outro jogo? Tem mais um. Tem mais um, então claro. Contei errado. Tu achava que a Rota Bet era aqui? Jogo difícil, pô. Mas eu acho que tem valor, viu? A gente vai trazer aí os detalhes. Arena MRV, tá? Lá em Belo Horizonte. O Inter que não tá tão bem, né? E o Atlético em casa deu uma melhorada, enfim. É isso, velho. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena. O Inter realmente esperava-se um pouco a mais aí, né? O time tá em 14º, velho, inclusive. Mas até ver que o retrospecto recente... É porque ele teve um momento muito ruim e já deu meio que uma melhoradinha aí nos últimos jogos. Já a gente ilustra isso aí melhor. Mas olhando a tabela de classificação, eu acho que a gente pode até caracterizar como 2 times que esperavam-se um pouco mais, tá? O Atlético Mineiro, ele começa mal e deu uma melhorada aí no retrospecto recente, mas tá ali em 9º apenas. Eu acho que o Atlético é facilmente um time de G6, né? Tá ali com 17 pontos marcados. E o Internacional em 14º com 11. Ou seja, pô, tem uma discrepância grande ali, tá? De 6 pontos, do 9º pro 14º. Então o Inter tá precisando aí dar uma recuperada logo, velho. É isso. Vamos para os confrontos, né, recentes, começando pela equipe do Atlético, mandante, né? Venceu fora o Ceará, né? Boa vitória. Difícil ganhar do Ceará lá. Aí na Sul-Americana empatou em casa com o Cienciano, mas acabou ficando na segunda colocação, no confronto direto, vai ter que jogar os playoffs. Empatou em casa com o Corinthians 0-0, contra o Maringá venceu 4-0 e empatou em 0-0 com a equipe do Cruzeiro, né? Bom, e aí eu acho que a gente tem que dar uma relativizadazinha aqui. Por quê? Contra o Corinthians foi reservão esse jogo, tá? Um empate foi ruim ali pro Atlético Mineiro. Aí ele empatou com o Cienciano também depois, e a vitória que ele teve ali foi contra o Ceará, que de fato, aí eu já caracterizo como uma vitória um pouquinho melhor, né? Mas levou gol do Caracas dentro de casa, há não muito tempo levou 2 do Fluminense dentro de casa, tomou 3 do Iquique. Então, assim, eu acho que esses resultados recentes do Atlético Mineiro, ele até engana um pouquinho, assim, tá? De fato, você bate o olho aqui e você vê que o time tá há 7 jogos sem perder. Mas eu acho que dá pra gente dar uma relativizada boa, tá? Foram partidas assim, não tão difíceis. Em casa contra o Cienciano, em casa contra um Corinthians reserva, em casa contra o Maringá, que é uma equipe de Série C. Aí, beleza, teve o clássico contra o Cruzeiro, jogo difícil, mas em casa contra o Caracas. Então, o Atlético Mineiro, ele não tá tão bem assim quanto os resultados mostram. Eu caracterizaria dessa forma. E a equipe do Inter, né, que conseguiu a classificação na Libertadores, né, no Grupo da Morte, venceu o Bahia 2-1, mas um Brasileirão aí perdeu do Fluminense 2-0 em casa, né, foi uma derrota dura, com o time reserva, empatou fora com o Sport, Lanterna 1-1, Copa do Brasil passou fácil, né, pelo Maracanã, 3-0, esse jogo, inclusive, o Inter perdeu 3 pênaltis. Sim. Empatou em 1-1 com o Mirassol em casa, 2 no Nacional fora, aí perdeu para o Botafogo 4-0, também foi com o time reserva, tá bom a gente pontuar isso. Atlético de Medellín 3-1. Se a gente pegar os jogos que o Inter Brasileirão levou a sério fora de casa, tirando os jogos sim, que ele sim, foi com o time reserva, ele fez gol em praticamente todos, né? Agora, e no Brasileirão ele tá precisando muito dar uma resposta, velho. Porque olha a sequência, ele perde para o Corinthians, perde para o Botafogo, empata com o Mirassol em casa, empata com o Sport, que é o Lanterna, por mais que usou o time reserva, né? E perdeu em casa para o Fluminense. São 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas é um ataque que funciona muito bem, tá? É um ataque que funciona muito bem aí. O Internacional marcou gol em quase todos os jogos do ano. Como visitante, ele marcou gol em 12 dos 14 que disputou no ano, tá? Só 2 joguinhos aí ele passou em branco. Bom, dito isso, o momento Bet Nacional, o favoritismo é do Galo e até alto, né? Bem alto, inclusive. E aí, eu acho que o ponto desse jogo, ele tá sobre isso, tá? Eu até acho que o Atlético Mineiro é favorito. Ele passa um pouco mais de confiança do que o Internacional hoje, vai estar jogando em casa, mas ao meu ver, essa discrepância de odds ela é muito grande, tá? Eu acho que o justo seria o Atlético Mineiro estar ali em 2.2, 2.3 e o Inter em torno de 3 e pouco, por ali. E aí é o seguinte, velho, o fato dessa odd do Atlético Mineiro estar tão baixa, ela nos deixa com um pezinho atrás de apostar em qualquer coisa relacionada ao Galo. A vitória seca, eu não confio. Se a gente for utilizar o criar aposta para combinar dupla hipótese e under 3,5, a odd é muito baixa. Um dupla hipótese e gol do Atlético Mineiro, que ao meu ver também seria uma boa. A odd também é muito baixa, tá? E aí, velho, eu acabo enxergando valor no risco,
tá? Eu acabo enxergando o valor no azarão, que é justamente o Internacional. Para o Inter fazer um golzinho no jogo pagando em 67. Cara, eu gosto muito aqui dessa odd, tá? Eu acho que, como eu disse, é uma aposta arriscada, não é tão fácil assim de bater, mas ao meu ver, a odd ela está acima do que deveria estar. O justo para mim aqui seria em torno de 1,5. O Inter é um time que, por mais que não viva um grande momento, é um time muito qualificado. É um time muito bom no papel, que vive esse momento ruim no Campeonato Brasileiro. Mas é um time que, velho, aqui a gente não tá nem confiando na vitória, nem no dupla hipótese. Basta um gol. Se o jogo for 2x1 pro Galo, 3x1 pro Galo, é green. Jogos do Inter fora de casa, e na Libertadores ele fez gol nos 3 jogos fora. Ele fez 2 contra... Ah, sim, o Inter. Tá. Fez 3... Sim. Ele fez gol contra o Flamengo fora no Brasileirão, Fez gol contra o Flamengo fora no Brasileirão na primeira rodada. Pois é, velho. Eu confio nesse gol do Inter, tá? Meu palpite pra esse jogo é 1x1, 2x2, ou confiando na vitória do Galo, seria algo em torno de 2x1, 3x1. Eu acho que é por aí, é um jogo movimentado. Tem um cara de over. Inclusive, para o apostador que quiser até uma odd um pouquinho mais alta, que eu acho que vai dar uma boa também, o ambas marcam tem muito valor, tá? Pagando 2,15. Só que aqui, o Atlético Mineiro vai ter que deixar seu gol também, né? Vai que eventualmente seja 1x0 ou 2x0 pro Inter. Aqui a gente fica no green e o ambas marcam é red. Mas fica aí, a critério. Eu acho que vai bater o ambas marcam, tá? Isso. Como eu disse, meu palpite é 1x1, 2x2 ou 2x1 pro Galo. Eu acho que é por aí. Então, gosto bastante aqui desse golzinho do Inter, tá? Inclusive, o mercado para a galera sempre ficar de olho é gol do visitante, tá? Se o visitante tem uma boa tendência de gols, assim, tem... Porque o Brasileirão, a odd geralmente é alta. No Brasileirão, sobretudo, o gol do visitante é alto. Sim. Bom, vamos agora encerrar, sim, com Grêmio e Corinthians, né? Falar de outro gaúcho aí, jogo lá na Arena do Grêmio, 8 horas da noite, jogo pela 12ª rodada. O Grêmiozão que também não faz uma temporada lá que é grandes coisas, mas vive um momento recente bom. Vamos dar essa analisada agora? Vamos lá pro nosso Game Arena. Porque o Tricolor Gaúcho, ele vem ali de 4 jogos sem perder, sendo 3 vitórias consecutivas. Já o Corinthians vem de 3 jogos seguidos, sem saber o que é a vitória, eliminação na Copa Sul-Americana, tá? O Corinthians sequer conseguiu ir pegar a repescagem, né? E no Campeonato Brasileiro são 2 times ali que estão, pode ser igual, né? 11º e 12º, os dois com 15 pontos. É isso. Vamos agora para os confrontos, né? Começando pelo Grêmio, que vem numa boa sequência, né? Sim. Com o Mano Menezes, aí deu uma melhorada, claro que os resultados aí, sobretudo... Tem um contexto, né? Contra o Juventude, o goleiro do Juventude deu um soco, deu uma cotovelada, um soco no jogador do Grêmio, aí o Grêmio teve o pênalti e fez 1x0, aí abriu o caminho. Contra o Luquinho, assim, com 2 a mais, assim, 1 a mais no primeiro tempo e 2 a mais no segundo, mas conseguiu fazer 1x0. Contra o Bahia, venceu. Foi aquele pênalti também do Bright White, isso. né? Uma coisa que dá pra dizer que de fato melhorou foi a defesa, não, né? A defesa que era de se esperar com o Mano Menezes, né? Que é a cara dele, né? Cara, os últimos 4 jogos o Grêmio não sofreu gol, tá? E assim... Joguinhos complicados. Juventude lá em Caxias do Sul não é fácil. Contra o Esportivo Luquenha ali, beleza, esse era um jogo fácil. Mas contra o Bahia, nada fácil. O CSA, que tinha metido ali, inclusive, a eliminação, né? Esse jogo contra o CSA, e a gente pode caracterizar como negativo, né? Tinha metido 3 no Grêmio lá na ida. O sistema defensivo deu uma melhorada, velho. A gente observa aí que... Cara, é difícil sair 3 gols em jogos do Inter, tá? Do Grêmio. Normalmente sai no máximo 1, inclusive, aí. Muitos joguinhos que é 1x0, 0x0, 1x1. A tônica é essa. Um jogo que saiu 3 gols foi esse contra o São Paulo aí, ó. Ele só tem uma derrota em casa, né? Se a gente pegar Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, que foi pro Flamengo 2x0, tá? É que até, entre aspas, aceitável, né? Foi a única derrota. Em casa, dificilmente o Grêmio sai derrotado. Sim. Bom, vamos agora para o Corinthians, né? O Corinthians que vem de empate em casa, né? Foi frustrante aí empatar com o Vitória em 0x0. Perdeu do Huracan por 1x0 e empatou com o Atlético Mineiro em 0x0. 3 jogos sem marcar, né? Do eliminado na Sula, não ganhou do Vitória em casa. É complicado. Aí só foi... Até quando ele vence ali, ó, ultimamente foi por 1x0 também, bem tá? Under, né, o jogo do Corinthians. As últimas 3 vitórias do Corinthians foi por... Cara, os últimos 6 jogos do Corinthians saíram no máximo 1 gol. Né? Nem no máximo 2, tá? No máximo 1. Realmente uma média muito baixa em jogos do Timão recentemente. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque temos aí o favoritismo da equipe do Grêmio, mas pouca coisa. Já interessante. E aí, Matheus Montenegro? Bom, cara, eu acho que esse jogo é muito under, tá? Por causa dos 2 times. Eu acho que a gente tem que focar nisso aí. O estilo de jogo do Mano Menezes, ele condiciona muito pra isso. A gente sempre bate nessa tecla aqui em jogos do Grêmio. E o Dorival também não é o... E Dorival também, pois é. E isso tem se confirmado em termos práticos, tá? A gente traz essa questão teórica, mas em termos práticos tem se confirmado. Os últimos 6 jogos do Corinthians saíram no máximo 1 gol. Os jogos do Grêmio, recentemente, também o Grêmio não vem sofrendo. Então, eu vou destacar o under 2,5, que eu considero uma boa, mas eu não vou mentir que eu tenho um leve medinho de um 2x1 pro Grêmio. Eu acho que é um palpitezinho tão viável, eventualmente até um 3x0 também, mas eu acho que o 2x1 pode pintar um 2x1 ou 3x0 Grêmio, não descarto. E por isso, eu acredito que acaba sendo mais confiável o dupla hipótese do Grêmio, combinado com under 3,5. Inclusive a odd é até melhor, tá?
Eu prefiro aqui, porque eu acho que é mais provável ser 2-1 ou 3-0 pro Grêmio do que ter uma vitória do Timão aqui nesse jogo, tá? E, cara, ao meu ver, tá bem segura essa aposta aqui, tá? Eu gosto bastante, acho ela muito safe e por isso essa aqui vai ser a nossa, não só a dica do Tipster, né? Não é só a melhor aposta desse jogo, mas também a melhor aposta do dia, a melhor aposta dessa quinta-feira, Hotbet, vamos com o stake dobrada nela. Muito bem, então dica dada aí para Grêmio e Corinthians, né? O dupla hipótese a favor do Grêmio e o menos de 3,5 gols no jogo. A gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia, mas fica ligado, tá? Mundial de Clube chegando, vamos analisar aí. Vai ser massa. Praticamente todos os jogos, né? Ou não? Você acha que não vai ser legal, não? Ontem eu não tava não na edição anterior de terça, mas hoje eu tô mais animado. Tá, se tá chegando perto, aproximando, né? Cara, eu acho que vai ser muito massa quando acaba. Eu acho que eu falei isso também segunda-feira, na de terça. Quando acabar, que der um estralo que, caramba, velho, só vai ter de novo daqui a 4 anos. Acho que vai ser legal. Você fala em off isso, eu acho que foi no... então não tudo foi... bem, né? Agora estou falando em on. Muito bem. Galera, lembrando, joga com responsabilidade, tá? Sempre. Aposta é entretenimento, não é investimento. E lembra também de dar aquela curtida aqui, Comentar, né? também, dá o seu feedback aí, o que é que você gosta. A gente sempre lê, tá? A gente lê os comentários. A galera que às vezes dá sua sugestão também, né? Isso. Às vezes não discorda da gente, faz parte. É isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tamo junto.